Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo aí para mais um Papo Reto. E eu quero conversar hoje com vocês sobre a necessidade de se reinventar. Essa pandemia, ela tem produzido efeitos e mudanças na vida das pessoas. E alguém disse que o mundo como nós o conhecíamos, ele já não existe mais, de maneira que não há como voltar à normalidade, àquela normalidade que deixamos, e que esse vírus está formatando a sociedade, o mundo inteiro, a partir da experiência com essa realidade. E eu vejo algumas coisas a respeito dessa afirmação. Observando os efeitos dessa pandemia na vida das pessoas. A gente vê, por um lado, gente desabastecendo o supermercado, comprando medicação, máscara, fazendo tudo, pensando apenas em si e nos demais, e gerando uma série de problemas por conta disso. Por outro lado, a gente também vê atitudes de solidariedade, de pessoas que, mesmo tendo muito pouco, elas compartilham aquilo que têm com as outras, a fim de que todos possam passar por essa situação. E esses exemplos que eu tenho percebido, eles geram, por um lado, a afirmação daquele velho ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas também reforçam, por outro lado, a atitude de pessoas que, movidas por compaixão, por enxergar o ser humano como um igual a si mesmo, buscam para ele aquilo que gostariam que se fizesse com elas. De maneira que eu penso que essa afirmação de que o mundo já não vai ser mais o mesmo, confrontada com esses dois fatos muito simples que somos capazes de perceber, só nos mostra que, na verdade, os comportamentos continuam os mesmos. Mas eu vejo, sim, nessa pandemia uma boa oportunidade de nós nos reinventarmos, uma boa oportunidade de nós galgarmos mudanças individuais e na sociedade como um todo. Afinal de contas, o próprio vírus, ele não escolhe raça, ele não escolhe gênero, ele não escolhe posição social ou coisa do tipo, não é? E eu acho que essa pandemia, ela nos faz uma pergunta, né? Uma pergunta que nós podemos ver expressa no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, a partir do verso 10 até o verso 14. É uma pergunta que as multidões fizeram quando escutaram a mensagem dos apóstolos. E a pergunta é: o que nós vamos fazer então? Não é? O contexto não era um contexto de pandemia, mas era um contexto em que eles haviam sido confrontados com a verdade do Evangelho. Não é? E uma vez que esse confronto acontece, eles fazem essa pergunta: e o que a gente vai fazer? Não é? A mensagem de João Batista, ela demandava arrependimento, que é fruto de uma vida transformada pelo Evangelho. E como eu disse ainda há pouco, essa situação demanda de nós algumas mudanças. O que nós vamos fazer, então, em resposta a essa situação que se nos apresenta? Não é? Mais especificamente, o que vamos fazer durante e pós a Covid-19? Não é? E esse texto de Lucas 3, a partir do verso 10, eu quero ler bem rapidamente aqui, que diz assim: o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. Então a gente percebe aqui que durante e pós-Covid-19 nós devemos ser mais justos em tudo o que fazemos, recusando se dar bem em cima da dificuldade do outro, levar vantagem de qualquer forma, ou admitir que levem vantagem de qualquer forma,
porque quando alguém leva vantagem em cima do outro, significa que o outro está sendo prejudicado. A justiça nas nossas relações humanas deve ser o desejo mais intrínseco no coração dos homens, né? O que a gente vai fazer então, durante e pós a Covid-19? Nós também deveríamos ser mais compassivos uns com os outros, né? Isso se dá quando há em nós a indisposição de maltratar e causar dano ao próximo apenas porque você pode fazê-lo, não é? Por estar investido de autoridade ou por ter a oportunidade. O contentamento parece ser o remédio para o abuso de autoridade. O que a gente vai fazer então? Essa pergunta continua ecoando. A solidariedade, a justiça e a compaixão devem ser as palavras que devem nortear os nossos pensamentos e atitudes durante e pós a Covid-19, como expressão de uma mudança promovida pelo arrependimento. Eu desejo e peço a Deus que essa pandemia nos confronte e seja instrumento de arrependimento, a nos levar a uma reinvenção da forma como nós temos agido até então. Esse é o desejo do meu coração para a tua vida e eu espero que Deus te abençoe e eu te aguardo aí para o próximo Papo Reto.